Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Prazer muito grande poder entrar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial. Que Deus esteja realmente tratando com você, que você possa ter uma semana muito abençoada. Você também que acompanha, talvez aí num leito hospitalar, ou talvez numa prisão, que o Senhor esteja alcançando através dessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre vida eterna, né? Nós estamos vivendo um ano de muitas catástrofes, né? Começamos janeiro com muitas situações assim que choca, né, a humanidade. Claro que a todo momento, né, tá morrendo pessoas. Diz que a cada 1 segundo morre de 3 a 4 pessoas no planeta Terra. Acabou de morrer, né, de 3 a 4 pessoas. Mas esse ano está sendo assim um ano que muitas, né, entre aspas, porque para Deus não existe isso, né? Deus é um ser humano ali que necessita de misericórdia, que necessita ali de salvação, mas no mundo de celebridade, muitas pessoas que de uma forma trágica perderam a vida. Então, hoje nós vamos estar falando não de pessoas que perderam a vida, né? Mas nós estamos de passagem aqui. Todos nós estamos de passagem. Mas como por exemplo, morrem aí, né, as pessoas famosas, então, né, porque há uma cobertura da mídia muito grande sobre aquilo, e parece que as outras pessoas não estão morrendo, né, não acontece nada, parece que foi só aquele caso. Diante de Deus não existe isso. Esse negócio de famoso, de celebridade é para o mundo nosso aqui, né, só o mundo nosso aqui que tem isso, né, pessoas famosas, celebridade, mas diante de Deus é um ser humano. Não importa aonde ele viveu, não importa aquilo que ele tenha, não importa, por exemplo, a sua condição também, né, cultural, não importa isso. Importa que é um ser humano que precisa da graça e da misericórdia de Deus, que partiu para o outro lado, né, o cemitério ali, a terra, que vai um rico, vai um pobre, que vai, por exemplo, analfabeto, vai um intelectual, é a mesma terra onde é recolhida, né? O mesmo cemitério, mesmo sepulcro, a mesma terra. E dali a alguns meses, esse corpo nosso, essa carcaça, não terá nada mais, né? São os ossos que vão ter ali, e de repente aquilo que tem se coloca dentro de um saquinho. Então, nós estamos de passagem aqui. Então hoje nós vamos estar falando alguma coisa na palavra de Deus, e nós vamos chamar os nossos videozinhos. Nós tivemos um acampamento aí muito abençoado, né? O que é um acampamento para nós? Para a gente ser treinado cada vez mais. Não é um local, não é um carnaval de roça que a gente faz, né? Um show gospel. Não, é um lugar para nós prepararmos cada vez mais, nós buscarmos mais intensamente a presença do Senhor. Temos ali várias horas de estudo da palavra de Deus que nos fortalece, né? Porque diante da santa e bendita palavra de Deus que nós vamos aprendendo a conviver com as dificuldades, com os problemas, com uma série de coisas. Então, santa e bendita palavra de Deus. Então nós vamos chamar aí um nosso videozinho, vai chamar também das redes sociais, e logo em seguida retornaremos.
Glórias a Deus. Meu amado, então você pôde acompanhar, né, nesse programa e no outro programa nós vamos acompanhar daquilo que aconteceu no nosso acampamento, no Espaço El Roi, que é aqui bem próximo aqui de São Paulo, fica a 50 minutos aqui da nossa igreja sede, 50 minutos aqui de São Paulo, na cidade de São Roque, fica entre São Roque e Ibiúna. E nós temos ali um espaço, pela misericórdia, a graça de Deus. Nós temos ampliado esse espaço, né? Hoje a gente pode comportar ali dezenas de pessoas, e é onde a gente pode aprender um pouco mais a palavra de Deus. Quero chamar a atenção, meu amado, nós temos a nossa TV no YouTube. Entre aí, tá? Inscreva, toque ali o sininho, dê um joinha para nós, tá? Nós temos todos os nossos programas, você assiste o programa. Esse programa nós vamos falar sobre vida eterna, né? Sobre a nossa cidade. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 13:14 que nós não temos cidade permanente. Então, nós buscamos a futura. Então, qual cidade será essa? Então, nós temos que, em nome de Jesus Cristo, entender tudo isso. Então, irmão, nós temos esse espaço El Roi, né? Onde a gente pode ter aí, aproveitar os feriados para a gente estar tendo uma preparação mais intensiva da palavra de Deus. Todo mundo, não é só a igreja que faz isso, né? Todas as pessoas, você vê as empresas fazem, tira ali um momento de treinamento, você vê, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, um time de futebol, um time de basquete, um time de vôlei. Então tem aquele momento, né, onde que eles, né, se isolam ali, né, da sociedade e vai ali para aquele preparo. Nós também temos isso. É isso que tem mantido a igreja fervorosa, a igreja com propósito. Nós temos uma igreja, que nossa, aquela igreja tradicional, né, que vem aos cultos aos domingos, que a nossa igreja ela é bem ativa e atuante, é de segunda a segunda, ou domingo a domingo. Nós não temos aquele negócio, aqui dia que tem culto na sua igreja, tem quarta-feira. Não, nós todos os dias, lá em Atos dos Apóstolos, no templo e nas casas, aquele mover sobrenatural de Deus que precisa realmente impactar a sociedade. Então é isso que nós temos levado esse evangelho, né? Então, a igreja é bem atuante, então a gente tem esse espaço para a gente ter o treinamento, buscar o poder de Deus em oração, em comunhão com os irmãos, de aprendizado. Então isso que tem mantido a igreja fervorosa, tá bom, meu amado? Então, em nome de Jesus. Nós vamos ler com você aqui Hebreus 13:14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, o nosso tempo aqui na Terra, se nós vivermos bem, isso com qualidade de vida, nós vamos ter ali muita bênção de Deus, porque a todo momento nós corremos risco, né? Não é só nós que moramos aqui em São Paulo, olha a pessoa que mora em São Paulo, a pessoa que mora no interior, será que o interior é mais tranquilo? Não existe isso, meu amado, não existe. A própria história mostra isso. Então talvez você, eu moro aqui no meio do mato, aí também tem um perigo. Qual o lugar mais seguro que nós podemos encontrar no planeta Terra? É no centro da vontade de Deus, do propósito de Deus. Então, quando nós, por exemplo, lemos a palavra de Deus, que a palavra de Deus não pode ser lida assim por versículozinhos, né? Pegar aquele versículo, que a palavra de Deus ela começa lá em Gênesis e ela termina em Apocalipse. É um livro. Claro que dentro desse livro tem 66 livros, mas para eu entender, por exemplo, eu preciso ler a Bíblia inteira, porque um livro ele mostra, por exemplo, a realidade do outro, um explica o outro. Então pessoas falam, acho que vou ler o livro de Jó. Você pode até ler, mas é como curioso, né? Você pode ler, você tem todo o direito de ler, ué. Agora, para eu entender, eu preciso, né? Gênesis já começo. Então, quando você pega ali em Gênesis, a palavra de Deus, ela mostra, né, uma série de situações que nós podemos viver aqui na Terra,
como que nós podemos enfrentar as diversidades? Como que nós podemos correr das situações, né? Porque nós vemos muito crente hoje tentando o Senhor. Tentando o Senhor. Quando você lê Jesus com atenção, tinha certas situações, Jesus todo o poder para dado a ele. Se ele quisesse, ele mandava anjos ali, né? Anjo para escoltá-lo, anjos para protegê-lo. Mas tinha certo momento que, por exemplo, que ele estava sendo atacado ali pelos fariseus de pedra, ele saía, ele não ficava naquilo. Ele não ia para o enfrentamento, ele saía. Né? Quando você lê, por exemplo, ali em João 7, 8, teve um enfrentamento dele para os judeus, né? Teve ali até uma certa contenda, onde ele confrontou mesmo os fariseus, não, a falsa religião. Teve um momento em que eles pegaram o pé de Jesus, ele se afastou, ele não foi para o enfrentamento. Quando nós vemos também, por exemplo, Jesus ali na tentação, aonde Satanás se coloca e fala assim, olha, testando o poder sobrenatural do Senhor, olha, suba aqui e se atire, né? Que os anjos vão te proteger. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então hoje, pelo fato de nós sermos do Senhor, nós achamos que nós podemos tudo, nós podemos fazer tudo que dá na nossa cabeça. A Bíblia não vai para esse lado. Nós podemos sim ter proteção do Senhor, desde que eu não esteja desobedecendo as leis, né? Leis na natureza, leis, por exemplo, de trânsito. Você está lá numa rodovia, está lá, não ultrapasse a 100. Quer dizer, a pessoa que esteve ali não colocou simplesmente aquela placa, sabe que aquele local é perigoso. Não ande ali acima de 80, de 60, sabe que aquilo ali é perigoso. Aí você vai com o teu carro, com todo o poder, né? É um ótimo motorista, o carro é bom, o carro é excelente. Sempre eu digo aqui na igreja, se carro realmente a gente pudesse acreditar que existe carro bom, carro, por exemplo, de Fórmula 1, carro de corrida, eles não bateriam, né? não quebrariam. Então não existe nada de segurança, nem no homem, nem em máquina. A única segurança é quando nós olhamos a palavra de Deus. Nós pedimos direção ao Senhor, né? Quer dizer, não tentarás o Senhor teu Deus diante de situações a qual nós passamos. Então a gente vê muitas pessoas, por exemplo, tentando a Deus, né? Quer dizer, enfrentando situações de risco, perigosas. Deus já avisa na palavra. Então hoje, pelo fato de a gente ter o Senhor, nós podemos tudo, né? Nós podemos até, puxa vida, né? Fazer coisas. Não é assim. A Bíblia não leva para esse lado. Esse lado é tentar a Deus. Então nós corremos perigo a todo momento. A todo momento. Eu tive a oportunidade na minha vida, né, de fazer psicanálise, estudei ali vários anos, com médicos, com psicólogos, com psiquiatras, com pessoas da área da saúde, e tendo aula, né? Claro que o médico não vai chegar no hospital para um paciente e falar isso, mas para o aluno ele fala, a probabilidade de nós morrermos é 90% e de nós vivermos é 10%. Então, todo momento nós temos a probabilidade, por exemplo, de viver só 10%. Nós corremos risco a todo momento. A todo momento. Dentro do nosso corpo mesmo, é bem complexo, né? A medicina está descobrindo isso, claro que ela deu um avanço muito grande, mas existem situações que não tem jeito mais. Dentro de uma veia, né? Claro que você fez exame ali, olha, o colesterol ruim assim, o colesterol bom assim, o diabetes e tal, mas nós não sabemos quantas pessoas fazem ali os exames, já está tudo ok, tudo maravilhoso, dali um pouquinho dá um problema e morre. Então, outros, né, saem de casa, eu sou um ótimo motorista, eu sou isso, eu sou aquilo, só que do outro lado não tem um ótimo motorista. O meu carro é isso, eu fui viajar, eu fiz ali todos os procedimentos, né? Obedeci todos os procedimentos. Só que do outro lado não tem um carro que obedeceu todos os procedimentos. Então, a probabilidade de nós, a todo momento,
todo momento. Nós partimos dessa vida, é altíssima. É altíssima. Será que a pessoa... olha, esse ano nós tivemos, né, celebridade. O cara, olha, não, eu não vou andar de helicóptero, é um perigo, pode cair, não vou andar de avião. Mas quantas pessoas morreram, por exemplo, caiu de bicicleta? Né? Ou caiu, não. Levou um tropeção e caiu. O último mesmo aí caiu de um teto de 4 metros. Né? Acidente doméstico. Então, o mal do ser humano é achar, né? Nunca vai acontecer nada comigo. Nunca vai acontecer nada. Eu estou isento de tudo. Então, a Bíblia não trabalha com isso. E a pessoa com a mente correta também não trabalha com isso. A possibilidade de nós partirmos para o outro lado é muito grande. Claro que a Bíblia ensina, né, como você, por exemplo, pode cuidar da sua vida física, pode cuidar da sua vida espiritual, pode cuidar da sua vida emocional. A Bíblia, ela mostra isso daí há milhares de anos. Como nós podemos ter uma vida saudável, claro. A Bíblia também ensina, né, por exemplo, não com relação à minha vida física, emocional, espiritual, mas os problemas da natureza, né, aquilo que eu possa... Deus vai dando direção, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, não faça aquilo, porque Deus quer que nós tenhamos longevidade. Lá no Salmo 91 fala que o Senhor nos dará longevidade, mas ele fala ali das proteções que existem. Para aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que visita, mas aquele que está debaixo da orientação do Senhor, né? Que sabe o momento certo de fazer as coisas, né? Porque Deus, quando nós somos conduzidos pela palavra de Deus, até no momento de sair de casa, muitas vezes, por exemplo, você vai sair de casa, o carro não pega, você fica bravo, né? Fica irritado com aquilo, mas aquele atraso está evitando um acidente. Às vezes aquela viagem que você planejou, né? Não foi Deus que planejou, você planejou, queria de todo jeito ir para aquilo, aconteceu um problema, seja lá, né? Às vezes na própria agência, Deus está dando livramento. Né? Existe livramento que nós podemos ver, que nós podemos, sei lá, perceber. Mas existe livramento que Deus nos dá, que Deus não deixa nem a gente perceber e nem ver. Porque senão a gente, né, ficaria ali num estado emocional bem caótico e poderia trazer até um trauma, mas Deus dá esses livramentos para nós. Agora, todo momento que nós vivemos nesse mundo, esse mundo jaz no maligno. Lá em João 10:10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida em abundância. Somente em Jesus Cristo, porque quando nós aceitamos Jesus, nós não escolhemos simplesmente um caminho, mas escolhemos a vida. Escolhemos a vida. Então o Senhor, dentro da palavra dele, nos orienta, nos dirige. Agora, nós não temos aqui cidade permanente. Se nós vivemos isso dentro dos critérios da palavra de Deus, dos mandamentos, claro, nós podemos ter uma vida um pouquinho mais, né, longa aqui na Terra, mas não significa que nós vamos ficar eternamente aqui. Nós não temos, a nossa cidade não é aqui. Nós buscamos a futura. Agora, uma coisa que você tem que ter na sua mente, você tem certeza, né, para onde vai? Você conhece essa cidade? Ou é pelo teu pensamento? Então, nós estamos lendo aqui a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, claro que Deus trabalha muito com relação à vida eterna. Deus não tem promessa só para a minha vida aqui na Terra, porque a minha vida aqui na Terra é curta. E principalmente para a vida eterna. Então, se eu não tenho aqui cidade permanente, para qual cidade eu irei? Para qual? Então, já fala a possibilidade de ter uma cidade fora aqui da terra. A Bíblia fala de céus. Tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Então, o terceiro céu é a habitação daqueles que verdadeiramente viveram com o Senhor aqui na terra. Aceitaram Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia fala desse terceiro céu.
Então, você tem certeza o caminho que você está trilhando? Você sabe o destino dele? Não? Porque nós não podemos viver sem destino. Nenhuma pessoa sai de casa, depois, eu vou andar aí, eu não sei para onde eu vou, né? Você não encontra, né? De repente uma pessoa sai, né? Sai de casa, você vai para onde? Ah, não sei para onde eu vou, estou sem destino. Todas as pessoas têm um destino aqui na Terra. Ah, eu vou para a cidade tal, eu vou para o bairro tal, eu vou para isso, vou para aquilo. E agora, com relação à vida eterna, você vai para onde? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Nós não podemos ter achismo, nós temos que ter certeza. E aonde nós vamos buscar essa certeza? Aonde nós vamos buscar essa certeza? Será que é um pensamento meu, uma ideia que eu tive, alguma filosofia que eu ouvi, uma ideologia que eu ouvi? Não, certeza eu tenho que ir pela palavra. Por isso que Deus deixou a palavra dele. A palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ela permanece viva até hoje. Muitas ideologias, muitas filosofias, muitos homens tentaram destruir isso, mas Deus preservou. Nós estamos no século 21 e a palavra de Deus ela continua atualíssima, porque Deus a preservou. A preservou para quê? Para que nós, gerações, né, se nós tivermos daqui não sei quanto tempo, né, vai existir ainda a Terra, não sei se vai existir daqui a 10 anos, 20 anos, não sei, pela perspectiva, né, dentro do sistema qual nós estamos vivendo, não vai ter muito tempo. Então, mas enquanto tiver humanidade, a palavra de Deus existirá para que nós nos conduzimos e também possamos conduzir outras pessoas, né, saber que dentro da palavra de Deus eu posso saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu irei. Só ela pode me explicar. Daí, e diante de uma certeza. Amém, meu irmão? Então, se tem uma coisa que nós não podemos errar, nós costumamos dizer aqui, eu posso errar até o endereço da minha casa aqui na Terra, mas eu não posso errar o endereço da minha casa na eternidade, eu não posso. Eu tenho que conviver com ela a todo momento, porque muitas vezes o endereço da minha casa na eternidade está mais perto que o endereço da minha casa aqui na Terra. Nós temos que conviver com essa realidade. O perigo que nós corremos é a todo momento. E naquele momento, como que nós podemos viver? Amém? Quero deixar essa palavra contigo. No próximo programa, provavelmente, nós vamos continuar falando de vida eterna. Nós estamos de passagem, nós lemos aqui em Hebreus 13:14. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Que cidade é essa? Na futura. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, coloque diante de Ti, meu Deus querido. Não temos a ideia de onde esse programa de televisão está chegando, mas eu creio, Senhor Deus querido, está chegando em lugares que jamais nós poderíamos, como ser humano, fisicamente falando, entrar. Mas ela está chegando, Senhor, por todos os lados e também através do YouTube, meu Pai. E onde ela chegar, Senhor, que essa pessoa possa refletir que nós estamos de passagem aqui na terra, Pai. E para onde nós iremos, a Tua palavra responde tudo isso, Pai querido Deus. Toma essa decisão, aceite Jesus como Salvador da sua vida, tá bom? Pode entrar em contato conosco, nós temos nossas igrejas aqui em São Paulo, temos em Minas Gerais, pode entrar em contato através do Face, através dos nossos projetos aí na mídia, que eu tenho certeza que nós podemos ir até você em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.